Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um termo que eu acho que é inédito para vocês, então é matéria nova, uma matéria que a gente vai aplicar principalmente no livro que a gente está lendo, o Super Silva. Vocês já vão entender por quê, tá? Esse termo aí que está na tela, intertextualidade, apesar dele ser uma palavra enorme, que parece que é super difícil, ele não é um bicho de sete cabeças, não. Hoje a gente vai falar da intertextualidade. Vamos decifrar? Inter quer dizer relação. Textualidade tem relação com o texto. Então, relações entre os textos. É uma rede de textos, tá? E aí, quando eu falo texto, estou falando de texto artístico, seja ele na literatura, escrito ou em qualquer outra arte, certo? Então, a arte por si só, ela não é criada sozinha. Quando a gente está fazendo um texto artístico, ou seja, quando a gente está fazendo literatura, a gente tem em mente vários autores que a gente leu quando a gente era pequeno, que fez alguma diferença na gente, né? O texto que a gente leu está guardado aqui na nossa cabeça. E quando a gente vai produzir alguma coisa, mesmo que inconscientemente, a gente puxa a gavetinha dos textos que a gente tem guardado aqui e vai produzir um texto original, tá? Não é uma cópia, é um texto original, mas que faz referência a outros textos. Bom, para a gente começar, eu quero que vocês observem aí essas quatro figuras. Vocês conseguem identificar para mim qual é a Mona Lisa pintada por Da Vinci? Bom, a Mona Lisa é essa do lado da Mônica, né? Todo mundo conhece, é uma pintura super clássica. Por ser uma pintura super clássica, ela está no na nossa gavetinha de arte. Então a gente sempre se identifica ela assim que a gente bate o olho. As outras gravuras que estão do lado aí, a gente identifica não sendo como a Mona Lisa pintada por Da Vinci, mas a gente consegue entender que são inspirações da Mona Lisa, porque alguns elementos são recriados, tá? Olha que eu não estou falando em momento nenhum de cópia, eu estou falando de recriação, certo? Então, a Mônica, por exemplo, o autor da Mônica, todo mundo sabe que é o Maurício de Souza. Quando ele foi fazer esse desenho, ele se inspirou nos traços feitos por Da Vinci de Mona Lisa, né? Então a gente está vendo ali uma Mônica com os traços da Mônica, por isso é um texto original, não é uma cópia da Mona Lisa, mas que tem algumas inspirações, alguns elementos que nos remetem à Mona Lisa. Mesma coisa dos outros dois textos, a gente tem aí uma Mona Lisa diferentona, né, hipster com um bigodinho, e depois a gente tem uma peça publicitária do Bombril que foi recriado aí a Mona Lisa para chamar atenção e tudo mais, certo? Então vamos lá. A intertextualidade, então, ela serve tanto para textos visuais, não verbais, como para textos verbais, mas sempre no campo da arte, certo? A gente está falando de intertextualidade, a gente está falando do campo artístico, ou seja, de literatura no campo do texto escrito, tá? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aí, já pega o material que eu deixei para vocês sobre intertextualidade. Vou mostrar aqui também e vocês peguem aí para a gente acompanhar junto, tá? Muito bem, esse aqui, ó, que tem o desenho do Shrek. Certo? Todo mundo com o texto aí? Ótimo. Então, um texto, eu já começo colocando a intertextualidade, um subtítulo para essa aula, como um texto nunca está sozinho. Porque quando a gente lê um texto artístico que a gente gosta muito, é sempre importante perceber que aquele texto fala algo na gente. E tudo que ele fala, a gente guarda na nossa mente, porque a gente se identifica. E aí, quando eu for criar alguma coisa, eu sempre vou querer alguma sensação boa para o meu leitor. Se essa sensação boa eu quero reproduzir, eu pego no meu arquivozinho, na minha gavetinha, o texto que eu li há um tempo atrás, certo? Então vamos lá. Você já percebeu que alguns textos quiserem grifar, certo? Eu vou grifar com o cursor aqui e vocês me acompanham.
Você já percebeu que alguns textos ou filmes, músicas, sempre no campo artístico, estamos falando de arte, apresentam referências de outros textos? É um texto novo. Então, ó, é um texto novo. Mas conseguimos perceber algo que já encontramos em outro lugar antes. Aí você fica percebendo assim, quem tem conhecimento, né? Fica assim, mas eu já vi isso em algum lugar. E isso é uma rede de textos, né? Uma referência. Muito importante, grifando muito bem, memorizando, colocando na mente, guardando, destacando, circulando. Essa rede de textos chamamos de intertextualidade. É grande, né? Intertextualidade, tá? Um texto referente a outro, criando uma cadeia de referências de textos, certo? Então, tem aqui dois exemplos interessantes que eu peguei de filmes, né? Até para a gente ficar um pouco mais claro. O Shrek, todo mundo conhece Shrek? Ah, com certeza todo mundo já ouviu falar de Shrek ou todo mundo já viu o filme do Shrek. No filme do Shrek, vocês conseguem identificar uns elementos que não são propriamente nascidos para aquela história. Por exemplo, o Gato de Botas, que a gente tem uma história separada para eles, né? Se vocês não conhecem a história do Gato de Botas, que é um conto de fada, eu indico vocês se procurarem, tá? O Gato de Botas um personagem que não nasceu para a história do Shrek. Então, é um texto anterior que o autor do roteiro do Shrek pegou emprestado para colocar numa obra original. É uma cópia? Não, é uma recriação de um personagem que já existe, tá? Mesma coisa, no Shrek, a gente vê aí a recriação de princesas da Disney, a sua maneira, né? A maneira que é coerente àquela história do Shrek, mas não deixa de ser as princesas Disney que a gente já viu em outros lugares, tá? Então vocês estão vendo aí que em uma história eu consigo dois elementos diferentes de histórias também anteriores diferentes, tá? Outro exemplo. Esse aqui é mais antiguinho, não sei se vocês conhecem. É a história do vampiro que se apaixona por uma mortal e que a gente dá o nome de Crepúsculo. Isso aí é do meu tempo. Crepúsculo é uma história de vampiros que tem um amor impossível, e aí a gente pode depender também outras intertextualidades, tá? A primeira delas é o Drácula. Drácula é uma história de um vampiro, de um conde, na verdade, que quer ganhar, que quer mais poder e ele acaba virando vampiro. E aí a gente pode pegar uma intertextualidade. Quer dizer que é uma cópia? É o Drácula que está ali no Crepúsculo? Definitivamente não. Mas a gente pode ter alguns elementos de inspiração, até por ser vampiro e tudo mais, certo? Outra intertextualidade aí é uma coisa mais profunda. Vocês estão percebendo que aqui no Shrek é escancarado. O gato de botas nem outro nome tem. É gato de botas. As princesas da Disney, as princesas de outros contos de fada, elas têm o mesmo nome, nem muda o nome, tá? Então, ela é uma intertextualidade mais explícita. Aqui no exemplo do Crepúsculo, é uma coisa mais subentendida, eu tenho que entender, eu tenho que interpretar o texto. Como é o caso de eu identificar uma intertextualidade no Crepúsculo, que é um amor impossível entre duas pessoas são dois seres muito diferentes, né? Mas se amam. Então a gente tem também uma intertextualidade com a Bela e a Fera, né? Que também são seres diferentes, mas que nutrem um amor entre si, certo? Outra coisa que a gente pode depreender, que vocês estão lendo, vocês estão por dentro aí, é que o Crepúsculo pode ter uma intertextualidade com Romeu e Julieta. Por quê? A gente tem essa base aí do amor impossível. Eles não podem viver um amor, porque ele é um vampiro, ele é um imortal e ele vai viver para sempre, enquanto a Bela, que é a mocinha da história, vai morrer um dia. Então, é como se fosse um amor impossível, certo? Então, aí a gente tem intertextualidade
mais explícita, tá escancarada para todo mundo ver, e uma intertextualidade que precisa mais de uma interpretação, que precisa mais de um conhecimento prévio, tá? Então a gente tem intertextualidade sempre, mas há intertextualidades que são escancaradas e tem intertextualidades que precisam mais de uma interpretação. No livro que vocês leram já, que eu tenho certeza que já todo mundo já tá, ó, todo mundo por dentro do Super Silva, a gente encontra elementos de intertextualidade. Vou fazer uma pausa assim para eu pensar quais são os elementos de intertextualidade agora que vocês sabem o que é intertextualidade, quais são os elementos aí que aparecem de outras histórias dentro do livro Super Silva. Bom, se vocês pensaram aí, o uniforme do Super Silva já é uma intertextualidade, não é? Ele cita que ele pega o martelo do Thor, a camiseta do Super-Homem, o cinto de utilidades do Batman. Isso tudo ele faz uma referência a textos que não são do Super Silva. Deu para entender? É um texto completamente original, não é uma cópia. O Super Silva não está copiando o Batman, o Super Silva não está copiando o Superman, mas é uma. Opa, minha bateria tá acabando. Mas é uma coisa que a gente tem de referência, tá? Só vou colocar minha bateria pra gente continuar. Pronto. Então a intertextualidade não é uma cópia, sempre repetindo isso, tá? Porque cópia, você não vai se preocupar em recriar nada. Você vai pegar uma criação já feita e vai só copiar ela. Na intertextualidade, eu tenho uma criação nova, eu tenho uma coisa totalmente original, certo? Junto com esse material aí, vocês receberam também uma atividade, certo? Então, vamos fazer aquele esquema que a gente fez na aula passada? Vou esperar um pouquinho, vocês darem um pause no vídeo, fazerem as atividades, tentem fazer, tá? Como é uma matéria nova, eu quero que vocês tentem ao máximo fazer sem a minha correção aqui no vídeo, tá? Pausem o vídeo, depois a gente volta aqui, vocês voltam aqui no vídeo para a gente corrigir junto, tá? Então, vai lá, dá uma pausinha aí. Então, vamos continuar, tá? Eu espero que todo mundo tenha feito a pausa, tenha tentado fazer as atividades, mas vamos tentar corrigir elas e falar um pouquinho mais sobre intertextualidade, tá? Exercício número 1. Associe os textos a seguir da Turma da Mônica. Então, peguei três tirinhas da Turma da Mônica e com referências de outros textos, e estou pedindo para vocês associarem qual é o texto que serviu de inspiração para as tirinhas da Turma da Mônica que a gente tem aqui. Então, a gente está aplicando o conceito de intertextualidade dentro das HQs. E a gente viu também que pode aparecer em todo e qualquer texto literário, tá? Então, tá. Primeiro, associe os textos a seguir da Turma da Mônica com a intertextualidade correspondente. Então, qual é o texto referência dessa tirinha? E depois aponte qual ou quais são os elementos que te permitiu perceber essa intertextualidade. Se é uma intertextualidade que está escancarada, se eu preciso de interpretar, o que vai me dar isso? Tá? Então, vamos lá. Na letra A gente tem a Mônica virando para o espelho e falando: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? E aí o espelho não fala nada, não conversa com a Mônica, e no último quadrinho ela fala: quem cala consente, né? Então, se ela perguntou e não respondeu, ela vai fingir que é ela que é a mais bonita do ré, certo? Então, qual é o texto que serviu de base? Qual é a inspiração, a referência dessa tirinha da Turma da Mônica que vocês estão vendo aí? Espero que todo mundo tenha percebido que, como a Mônica conversa com o espelho, que ela fala espelho, espelho meu, e é uma referência direta à Branca de Neve, não é? Que é aquela cena da rainha, onde ela chega para o espelho e pergunta quem é a mais bonita, e o espelho responde que é a Branca de Neve, e aí todos enrolada a história,
certo? E aí, quais são os elementos que me permitiram associar essa tirinha da Turma da Mônica à Branca de Neve? Então, a fala com o espelho, o elemento espelho em cena, primeiro, o elemento espelho, ter um espelho em cena, e principalmente a fala da Mônica, não é? Que ela vai interagir com o espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu, é exatamente o que a Rainha Má fala para o espelho dela, pergunta para o espelho dela, certo? Então, a letra A está respondido. Na letra B, a gente tem aqui uma tirinha que a Magali tá aí com o seu pretendente e o pretendente da Magali tá falando de amor. Como é que eu sei isso? Porque o balão me dá isso, né? Vocês lembram que a gente falou de balão? Um balão apaixonado. E ela tá falando. E ele tá anunciando para ela que para eles ficarem mais juntos, ele vai buscar uma escada. E a Magali, traz também um sorvete. Não é isso que a gente infere que ela está falando? O que me dá isso? As palavras? Não, aqui a gente não tem palavra, mas a gente consegue entender o quadrinho entendendo o contexto, o desenho, né? Então, quando a gente tem uma mocinha em um alto da torre e com o homem totalmente apaixonado, né? Querendo que eles fiquem juntos. Esses elementos nos remetem a Romeu e Julieta, em que a Julieta está ali na sua bancadinha. Agora eu tenho outra interpretação. Não sei se vocês entenderam. Aí eu posso ter duas intertextualidades diferentes. Eu posso falar de Romeu e Julieta, até pela essa distância que eles têm e pelo amor que ele fala que ele tem por ela, e também Rapunzel, que ela está em cima de uma torre falando com ele e ele quer cada vez mais chegar perto dela. Então eu tenho duas interpretações. Qualquer uma das duas está correta, certo? Então, ou é Romeu e Julieta, ou é Rapunzel, certo? Elementos que me fazem fazer essa associação. A mocinha, né, a Magali, tá no alto de uma torre, ele declarando seu amor para ele todo romântico e essa distância sendo também ela querendo, além de acabar com essa distância, um sorvetinho, né, para ela se refrescar. Então a gente tem elementos também que nos remetem a textos passados. Legal a interpretação, né, que a gente pode, dependendo do que a gente tem de conhecimento do mundo, a gente vai interpretar de maneiras diferentes. Isso é literatura, certo? Não quer dizer que está errado. O que eu vou avaliar são os argumentos em cima dessa interpretação, certo? Então aí, vamos para o último. A última tirinha, a gente tem o Cascão quase se entregando ao pior pesadelo dele, que é a água, né? E o Cascão tá no primeiro quadrinho cantando. Como é que eu sei que o Cascão está cantando? Pelas notas musicais que me apresenta aí o primeiro quadrinho. E aí ele tá querendo ele tá sendo encantado por uma sereia, aparentemente, né? Que ela tá na água, então a gente pelo menos percebe que é a sereia, e ele no meio acorda e sai correndo. Ai, minha mãe, não acredito que quase cai nessa. Ele quase mergulhou, né? Quase mergulhou na água, o pior pesadelo dele. Qual é a intertextualidade que a gente pode perceber aqui? Uma sereia encantando um homem, a gente tem referência da lenda da Yara. Essa lenda do Brasil, em que dizia que uma sereia, né, metade peixe, metade mulher, encantadora, com uma voz doce, cantava e enfeitiçava os homens, né? E esses homens, totalmente hipnotizados, caíam na tentação e ela levava os marinheiros para o fundo do rio. E é a lenda da Yara. Como? Quais são os elementos que a gente pode entender que teve essa referência? A própria sereia, o cascão encantado, né? E exatamente isso. Ele é o cascão, não deixa de ser o cascão porque ele não se entrega à água. Interessante, né? Que a gente percebe que não é uma cópia porque a gente tem
um desfecho inesperado. Vocês lembram do desfecho inesperado, não é? Na verdade, é uma quebra de expectativa, né? Uma quebra de expectativa, porque a gente espera que o Cascão se entregue e no meio ele interrompe aí e cai em si, certo? Agora a gente vai no caderno, espero que vocês já tenham feito, interpretar cada uma dessas tirinhas anterior. É o que a gente fez mais ou menos, mas a gente vai voltar para fazer de novo, tá? E coloquem claro no caderno, não tem preguiça de escrever não, tá, gente? Façam aí respostas completas. Quanto mais completa, melhor é para entender nosso raciocínio de interpretação. Então, na primeira tirinha, a gente tem a Mônica aí perguntando para o espelho se ela era mais bonita, o espelho não fala nada e ela fala logo em seguida, quem cala consente, né? Então ela tá ali interagindo com o espelho, assim como a gente vê na Branca de Neve. E aí no último quadrinho a gente tem a Mônica quebrando a expectativa e falando, e voltando, né, a si e falando, quem cala consente, né? Se o espelho não falou que ela é mais bonita, ela vai entender que ela é a mais bonita. No segundo, o que faz um texto ser original? A Magali pedindo o sorvete, né? Não seria Magali se não tivesse um elemento de comer, de matar a fome. Magali, ela se identifica, eu me identifico muito com a Magali, por sinal. Então, a gente tem aí a quebra, né? A volta do texto ser original, não ser uma cópia, do texto referência, do texto que a gente teve a intertextualidade, porque a Magali foi a Magali, né? E na terceira a gente precisa nem de falar que o Cascão, o Cascão, ele vai, mesmo ele hipnotizado, ele vai cair em si e vai fugir da água, certo, gente? Então eu acho que deu para entender o que é intertextualidade. A partir de hoje, vocês vão perceber que quando a gente entende o que é intertextualidade, a gente começa a perceber várias intertextualidades em muitos textos, em muitos filmes. Então fica aí também um exercício para vocês. Com essa dica que um texto nunca é sozinho, nunca foi criado do nada, sempre teve uma referência anterior, tentem identificar, né, os textos que você lê a partir de hoje, quais são as referências que o autor teve, né? Se teve um elemento ali que já apareceu em outro texto, se teve uma citação de um autor, tá? Então, a intertextualidade pode ser explícita, mas quando a intertextualidade é implícita, dá para a gente aquela percepção que a gente precisa entender o nosso mundo. Então, cada vez que a gente entende mais nosso mundo, conhece coisas novas, a gente vai abrindo o nosso leque para interpretações diferentes. Então, quem lê muito vai saber a referência de mundo, vai perceber o nosso mundo de olhos diferentes, tá? Então, um beijo para vocês, fiquem bem e continuem com as atividades que a gente está mandando, tá? Um beijo.